Glória a Jesus. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Neste momento eu convido os irmãos a estarem de pé em reverência à palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Livro de Atos, capítulo 8, o versículo 26 e o versículo 27. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos fala: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Amém? Somente até aí. Senhor, meu Deus e amado Pai, está a tua palavra. Senhor, tu venha dar vida a essas letras, que possamos assimilar aquilo que tu quer falar conosco nesta noite, já te glorificando pelos louvores, pelas glorificações, por tudo que já tem operado no nosso coração, Senhor. Dá a tua bênção, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podemos estar sentados, irmãos? Por certo, uma palavra que todos nós já conhecemos, né? Fala do encontro ali de Filipe com o eunuco. Mas nós sabemos que toda a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é voltada para salvar a alma do homem. Toda a palavra do Senhor. E a palavra aqui nos fala que um certo homem, mordomo-mor, etíope, né? Da rainha de Candace, etíope, foi até Jerusalém para adorar ao nome do Senhor. Por certo, ficou por algum momento ali no templo, leu a palavra ali, mas não entendeu nada. E o Senhor, sabendo disso, né, pediu então a Filipe que fosse ao encontro dele. E Filipe também sem entender nada, porque era uma estrada deserta, hoje nem tanto, né? Mas naquela época era muito deserta, e eles sem entender. O Senhor então fala, né? E o anjo do Senhor, e o Espírito Santo, né? O Senhor através do Espírito Santo visita então Filipe e fala com ele: olha, vai a caminho de Gaza, ao sul de Jerusalém, que vai para Gaza, que lá eu te mostrarei, né? Com relação a esse homem. E aí sim ele foi, ele não questionou, ele poderia até ter duvidado, mas não questionou e foi. E chegando lá ele encontra então um carro, aí o Senhor novamente visita ele e fala: olha, ajunta-te a esse carro aí. E assim ele fez, se ajuntou àquele carro e viu que realmente que aquele eunuco, né, mordomo-mor ali, estava lendo o livro de Isaías. E aí o próprio, ele perguntou então ao eunuco, né? Você entende o que você lê? Aí o eunuco falou: mas como eu vou entender se ninguém me explica? Aí ele rogou, clamou a ele que Filipe, né? O eunuco clamou a Filipe que se juntasse a ele, subisse ao carro, e Filipe juntou ao carro, viu que ele estava lendo em Isaías, na parte onde o profeta estava profetizando a respeito de Jesus, porque era uma profecia, e ele não estava entendendo se era com... E aí ele pergunta se era com ele mesmo, o profeta estava falando de si mesmo, ou se estava falando de outra pessoa. Aí foi aonde que Filipe ali começa então a falar do Evangelho, falar de Jesus, de tudo, né, de todo o projeto de salvação. E aí ele começa a entender. Mais à frente, ele pergunta então ao Filipe: Filipe, mas tem a água aí, o que impede que eu seja batizado? Aí Filipe ainda pergunta a ele: olha, você crê? Você crê em Jesus? Ele falou: eu creio de todo o meu coração. E aí batizou a ele. Então é interessante, meus irmãos, falando essa palavra,
Filipe ali estava cumprindo a ordenança do Senhor. Lá no livro de Marcos, a palavra do Senhor nos fala assim, ó: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for salvo, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então foi uma ordenança do Senhor ali, uma ordenança, ele cumpriu aquela ordenança e assim se fez. Mas o Senhor é o único que conhece toda a nossa necessidade. E ele conhecia, sabia da necessidade ali do eunuco, porque o eunuco veio lá da Etiópia para adorar o Senhor, mas ele não estava entendendo nada. Ele veio para a adoração, mas não entendeu a palavra, não estava entendendo, porque ninguém explicava. Mas coube ao Senhor enviar então a Filipe até a ele. Da mesma forma com as nossas vidas também, muitas das vezes nós não entendemos, mas o Senhor muitas das vezes nos visita também para que façamos isso também. Quantas vidas estão necessitadas aí, precisando e dependendo de uma palavra? Quantas vidas estão aí para que possam ser alcançadas para esse projeto de salvação também, como foi com aquele eunuco também? Assim é o Senhor. Aquele eunuco poderia muito, ali naquela estrada, ele está até pensando que ele estaria ali sozinho, sem que ninguém soubesse de nada, porque era uma estrada deserta e um caminho longo para ele chegar até lá ao país dele. Mas o Senhor é aquele que conhece todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. E é interessante, meus irmãos, porque quando nós falamos da Etiópia, nós lembramos lá da rainha de Sabá, porque um filho da rainha de Sabá que, vamos dizer assim, deu nome à Etiópia. Ele que foi um dos precursores ali do país da Etiópia, um dos que começaram ali, como um dos primeiros governantes, reis, da Etiópia, foi o filho da rainha de Sabá, porque por certo ela chegou lá e ela testemunhou também aquilo que ela viu e ouviu do reino de Salomão, e aquilo perdurou por gerações, e chegou até o eunuco. Ali então ele foi a Jerusalém, mas ali o povo, visitar ali o templo judeu, mas não conhecia a palavra de Jesus, que até então o evangelho estava começando ainda, era a igreja, a gente está falando da igreja primitiva aqui em Atos. Então era o início do evangelho, era o início desse projeto de salvação para salvar a alma do homem. Da mesma forma, aquele eunuco, certamente ele estava ali com aquela sede espiritual, aquela sede da alma dele, de conhecer um pouco mais da palavra, porque se é por certo ele já ouvia falar. E é interessante que esse eunuco foi batizado, ele foi lá para a Etiópia, e o testemunho dele vem até os nossos dias, porque nós sabemos que lá na África, há uma boa parte de muçulmanos na África, há uma parte pequena de judeus, mas a maior parte, principalmente na Etiópia, é cristãos. É cristãos, interessante. Por certo, foi esse legado que esse etíope deixou também. Ele foi lá e certamente ele deu testemunho, e isso ficou. Então, para as nossas vidas também, muitas das vezes, a gente também, a gente é obrigado a fazer isso aí, essa ordenança do Senhor, a ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amanhã nós temos um seminário de crianças, é muito interessante, é muito pertinente a palavra, que a gente vem a evangelizar, que a gente também vem a convidar vidas, porque assim como foi com o eunuco ali, um dia foi com as nossas vidas. Alguém chegou até nós, nos fez um convite, alguém chegou até nós, nos trouxe uma palavra de salvação, a qual nós entendemos. Essa palavra, não querendo tomar tempo dos irmãos, eu lembro muito bem de um testemunho aqui do pastor Almir, que há muitos anos atrás, ele estava num domingo, depois do almoço, o Senhor visitou ele. Olha, vai lá na ponte da Samambaia, vai lá na casa da irmã. E assim ele foi, era depois do almoço, ele pegou, passou ali no Itamaraty, chamou o irmão Marcos para ir até lá, e chegou lá na casa desse irmão. O irmão da janela viu que era da igreja, ele tentou dispensar, mas ele: olha, não quero falar contigo, vou orar pela sua vida,
vou fazer uma oração por você, vou te fazer um convite para ir à igreja. E esse irmão aceitou. Esse irmão aceitou esse convite, essa oração. E mais tarde esse irmão estava no culto lá na Ponte da Samambaia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje esse irmão continua na igreja. Esse irmão é um diácono na igreja de Cascatinha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é o que o Senhor faz. O Almir estava na casa dele um domingo, depois do almoço. Vocês sabem que é difícil, depois, né, a gente vai descansar um pouquinho, mas o Senhor tocou no coração dele, vai lá agora. Ele passou, pegou o irmão Marcos, como é longe, pegou o carro e foram até na minha casa. Foram orar por mim, fizeram um convite, e eu aceitei. E desde aquele dia eu nunca mais deixei de estar na presença do Senhor. Então esse é o nosso Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor conhecia naquele momento a sede da minha alma, assim como Ele conhece de muitas pessoas. Mas o pastor Almir, hoje pastor, naquela época, acredito que era diácono, se não, era perto de ser diácono, acredito até que era diácono. Ele pegou o diácono Marcos, pegou o carrinho dele, porque é longe, e foi até lá. Ele poderia não estar entendendo nada, mas o Senhor já sabia de todas as coisas. O Senhor conhecia. Então, meus irmãos, não devemos deixar de evangelizar, de falar da palavra do Senhor, de uma ordenança do Senhor. Olha, vai, evangelize, fale do Senhor, porque o Senhor, Ele sabe, Ele conhece a necessidade da alma do homem. E assim é com nossas vidas também. Como eu falei, amanhã é o seminário de crianças. Se você tem alguém para convidar, uma criança, convide. Mas se tiver um adulto para convidar, as portas estão abertas para um adulto também, para ouvir a palavra, e a palavra de salvação. Como foi que aquele eunuco, ele entendeu e quis ser batizado. Porque aquele que entende, ele quer ser batizado, ele quer entrar nesse projeto de salvação. Mas ide, como foi com aquele com Felipe, ó, ide, vai lá. O Senhor fala conosco também, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos que ir. Essa é a ordenança do Senhor. Ir fazer a obra, evangelizar, pregar o evangelho, pregar a palavra do Senhor, porque o Senhor tem grandes bênçãos, né? E a bênção não foi só para o eunuco, a bênção não é só para aquele que recebe a palavra, mas a bênção é para nós, a bênção para a igreja, também para o crescimento da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos, que possamos, né, neste momento, seguir esta ordenança do Senhor, e que o Senhor possa, né, que possamos ouvir a voz do Espírito, como fala aqui, né? E ao anjo do Senhor, é o Espírito que opera, é Ele que manda, Ele que determina, é Ele que conhece todas as coisas. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor, louvor de número.
Glória ao Senhor. Tantas vidas a salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Como a chuva cai do céu, dando ouvido de cair, quero ser um mensageiro a te seguir. Há tantas vidas a salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O culto está se encerrando, amém? Convido a igreja a estar de pé. Nós vamos